A paz do Senhor, meu querido irmão. A paz do Senhor, minha querida irmã. Aqui é o evangelista Gil Tolentino. Se você chegou até este vídeo, eu quero que você receba isso com o coração aberto. Você não chegou por acaso. Existe algo acontecendo na sua vida agora que precisa ser colocado diante de Deus. Existe uma fase difícil, um peso no coração, uma sequência de situações que não estão dando certo e que tem tirado a sua paz. Talvez você esteja vivendo dias em que tudo parece dar errado. Você tenta acertar, mas erra. Você tenta avançar, mas algo sempre trava. Você olha para a sua vida e tem a sensação de que nada flui, nada se resolve, nada caminha como deveria. E isso cansa, isso desgasta, isso desanima. Há pessoas ouvindo essa oração que estão enfrentando problemas na família. Outras estão lutando contra dificuldades financeiras. Algumas estão passando por enfermidades, e há também aquelas que não conseguem explicar exatamente o que está acontecendo. Apenas sentem que tudo está fora do lugar, como se a vida tivesse perdido o rumo. Deus conhece essa fase, Deus conhece esse momento. Nada do que você está vivendo está escondido dos olhos do Senhor. Mesmo quando você não entende o porquê das coisas estarem acontecendo assim, Deus continua no controle. Hoje, nós não estamos aqui para buscar explicações complicadas. Estamos aqui para orar, para colocar diante de Deus esse tempo difícil, para entregar ao Senhor esse momento em que tudo parece dar errado. Talvez você já tenha orado antes, talvez já tenha pedido ajuda, talvez até tenha se perguntado se Deus estava ouvindo. Eu quero te dizer algo com toda clareza. Deus não ignora um coração sincero. Mesmo quando você não vê resposta imediata, Deus está trabalhando. Eu te convido a ficar comigo até o final deste vídeo. Não saia agora. Existe algo que Deus pode fazer no seu coração enquanto nós oramos juntos. Às vezes a situação ainda não muda de imediato, mas o coração é fortalecido, a fé é renovada, a esperança volta a existir. Se você sentir no coração, eu te convido também a se inscrever no canal. Ao se inscrever, você está dizendo que quer continuar buscando a Deus, quer continuar fortalecendo a sua fé, quer lembrar que não está sozinho nessa caminhada. E se você puder, deixe nos comentários o seu pedido de oração. Não precisa explicar tudo, pode ser simples. Deus sabe exatamente do que você precisa. Nós lemos os pedidos e oramos, crendo que Deus ouve cada clamor feito com sinceridade. Enquanto você escuta essa mensagem, comece a entregar esse problema a Deus. Não tente resolver tudo agora, não tente entender tudo agora, apenas confie. Coloque essa fase difícil nas mãos do Senhor. Quando tudo parece dar errado, é justamente nesse momento que precisamos lembrar que Deus não nos abandona. Mesmo sem ver saída, mesmo sem entender o caminho, Deus continua cuidando. Fique comigo, ore comigo, e vamos colocar diante de Deus essa fase difícil da sua vida. Talvez enquanto você escuta essa oração, algo dentro de você diga, é exatamente assim que eu estou me sentindo. Porque quando tudo parece dar errado, a dor não vem de uma coisa só, ela vem do acúmulo, de uma situação que puxa a outra, de um problema que não se resolve e acaba afetando todas as áreas da vida. Às vezes não é uma grande tragédia, são pequenas derrotas diárias, um não atrás do outro, uma porta que se fecha, um plano que não dá certo, um esforço que não gera resultado, e isso vai minando o coração, roubando a força, enfraquecendo a esperança. Há pessoas ouvindo essa oração que acordam todos os dias tentando acreditar que hoje será diferente, mas ao longo do dia percebem que tudo continua igual. Outras fazem o possível para manter a fé, mas em silêncio, se perguntam até quando vão aguentar. Há também quem está cansado de explicar a própria dor, porque parece que ninguém entende de verdade o que está acontecendo. Quando tudo parece dar errado, o coração fica confuso, a mente não descansa. Os pensamentos se repetem. A pessoa começa a se perguntar se fez algo errado, se tomou decisões erradas, se Deus se afastou. E essa dúvida machuca, porque ninguém quer acreditar que foi abandonado por Deus. Talvez você esteja enfrentando uma fase assim agora. Uma fase em que você tenta se manter firme, mas sente que está lutando sozinho. Uma fase em que a fé ainda existe, mas está cansada. Uma fase em que o coração continua acreditando em Deus, mesmo sem entender o que Ele está fazendo. Deus conhece exatamente esse lugar onde você está. Ele sabe como essa fase começou. Ele sabe quanto tempo já dura.
Ele sabe o quanto você já chorou em silêncio, o quanto já pediu ajuda, o quanto já tentou ser forte. Nada disso passa despercebido. Às vezes o que mais dói não é o problema em si, mas a sensação de estar parado enquanto a vida dos outros parece avançar. Você olha ao redor e vê pessoas seguindo em frente, realizando, conquistando, enquanto você sente que está preso, tentando apenas sobreviver. Essa comparação machuca, ela enfraquece a fé, ela faz a pessoa se sentir esquecida. Mas eu quero que você guarde algo no seu coração agora. Deus trabalha de forma diferente em cada vida. O tempo de Deus não é o tempo do ser humano. E o fato de você estar passando por uma fase difícil não significa que Deus se afastou de você. Pelo contrário, muitas vezes é justamente nesses momentos que Deus está mais perto, sustentando, protegendo e cuidando, mesmo quando você não percebe. Quando tudo parece dar errado, a tentação é desistir. Desistir de orar, desistir de esperar, desistir de acreditar que algo pode mudar. Mas é exatamente aqui que a fé precisa ser fortalecida. Não uma fé baseada em resultados imediatos, mas uma fé baseada na confiança de que Deus continua no controle. Você não precisa entender tudo agora. Você não precisa ver a solução agora. Você não precisa ter respostas agora. Você só precisa continuar confiando. Hoje, nós estamos aqui para reconhecer essa dor, para não fingir que está tudo bem, para admitir que essa fase machuca, cansa e desanima, e mesmo assim decidir colocar tudo diante de Deus. Porque Deus não ignora um coração sincero. Ele não despreza quem clama. Ele não abandona quem continua buscando, mesmo cansado. Continue comigo, ainda vamos orar. E essa oração é exatamente para você que sente que tudo está dando errado. Há momentos em que a dor fica ainda maior porque, além de tudo parecer dar errado, surge a sensação de que Deus está em silêncio. Você ora, pede, fala com Deus do seu jeito, mas não vê resposta. E esse silêncio incomoda, machuca e confunde o coração. Talvez você já tenha se perguntado: será que Deus está me ouvindo? Ou então, será que Ele se afastou de mim? Esses pensamentos não surgem porque falta fé, surgem porque o coração está cansado. Quando tudo dá errado por muito tempo, a pessoa começa a questionar coisas que nunca questionou antes. Ela continua acreditando em Deus, mas passa a não entender o agir dele. E isso gera um conflito interno difícil de explicar para os outros. Muitas pessoas acham que quem tem fé nunca passa por isso, mas isso não é verdade. Há momentos em que a fé existe, mas está ferida. Momentos em que a esperança ainda está ali, mas precisa ser sustentada. O silêncio de Deus não significa abandono. Ele não significa rejeição. Ele não significa que Deus virou o rosto para você. Muitas vezes o silêncio é sinal de que Deus está trabalhando de uma forma que você ainda não consegue perceber. Enquanto você vê apenas o problema, Deus vê o caminho completo. Enquanto você vê a porta fechada, Deus vê a porta certa sendo preparada. Enquanto você vê o atraso, Deus vê o tempo exato. Isso não diminui a dor que você sente agora, não diminui o cansaço, não diminui a frustração, mas traz uma verdade importante: Deus não perdeu o controle da sua vida. Talvez você esteja vivendo um tempo em que ora todos os dias pela mesma coisa, e nada muda. Você continua esperando, continua tentando, continua acreditando. Mas parece que nada acontece. Esse tipo de espera desgasta. Ela mexe com a mente, com o emocional e com a fé. Deus conhece esse desgaste. Ele sabe quanto esforço você tem feito para não desistir. Ele sabe quantas vezes você já pensou em parar de orar, mas mesmo assim continuou. O silêncio de Deus não é o fim da história. Muitas vezes é o meio do processo. É o tempo em que Ele está organizando coisas que você não vê, alinhando situações, preparando caminhos. A fé não é sustentada apenas quando tudo vai bem. Ela é fortalecida justamente quando tudo parece confuso. Confiar em Deus quando tudo dá errado não é fácil, mas é nesse momento que a fé se torna verdadeira. Você não precisa fingir que está tudo bem. Deus não espera isso de você. Ele espera sinceridade. Ele espera que você chegue diante dele do jeito que está. Cansado, confuso, machucado, mas ainda confiando. Mesmo quando você não sente nada diferente, Deus continua presente. Mesmo quando parece que suas orações não passam do teto, Deus continua ouvindo. Mesmo quando tudo parece parado, Deus continua trabalhando.
Hoje, essa oração é também para te lembrar disso. Para te lembrar que o silêncio não significa ausência, que a demora não significa esquecimento, que a espera não significa rejeição. Continue confiando, continue caminhando, continue acreditando, mesmo que seja com uma fé pequena, cansada, mas sincera. Deus não ignora um coração sincero. Ele não abandona quem continua buscando, mesmo sem entender. Permaneça comigo. Ainda vamos firmar essa oração na palavra de Deus. E aquilo que hoje parece sem resposta será colocado diante do Senhor com confiança. Há momentos em que a pessoa já tentou de tudo que estava ao seu alcance. Já conversou, já pediu ajuda, já buscou orientação. Já fez o possível e até o impossível. Mesmo assim, a situação continua a mesma. E isso gera uma sensação profunda de impotência. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Você olha para o problema e pensa: eu não sei mais o que fazer. E quando o ser humano chega nesse ponto, o coração fica pesado, porque ninguém gosta de admitir que chegou ao limite. Mas existe uma verdade importante que precisa ser dita com clareza. Reconhecer que chegou ao limite não é fracasso. Muitas vezes é o começo da entrega verdadeira a Deus. Enquanto a pessoa ainda acredita que consegue resolver tudo sozinha, ela carrega um peso que não foi feita para carregar. E esse peso vai se acumulando, dia após dia, até o coração não aguentar mais. Deus nunca esperou que você resolvesse tudo sozinho. Ele nunca exigiu que você fosse forte o tempo todo. Ele nunca pediu que você tivesse todas as respostas. O que Deus espera é que você confie nele. Quando tudo parece dar errado, Deus nos convida a entregar. Entregar aquilo que não conseguimos mais controlar. Entregar aquilo que foge das nossas mãos. Entregar aquilo que já nos tirou o sono, a paz e a alegria. Entregar não é desistir. Entregar é reconhecer que existe um Deus maior do que o problema. Entregar é dizer: Senhor, eu não consigo, mas eu creio que Tu podes. Talvez você esteja tentando sustentar situações que já deveriam estar nas mãos de Deus há muito tempo. Problemas familiares que só aumentam. Questões financeiras que parecem não ter solução. Dores emocionais que ninguém vê, mas que machucam todos os dias. Deus vê tudo isso. Ele vê o esforço que você tem feito. Ele vê as lágrimas que você chorou escondido. Ele vê as orações silenciosas que ninguém mais ouviu. E hoje, Deus te convida a colocar isso diante dele. Não como alguém que perdeu a fé, mas como alguém que confia o suficiente para entregar. Às vezes, a maior batalha não está no problema em si, mas na dificuldade de soltar o controle. O coração humano quer respostas imediatas, soluções rápidas, caminhos claros. Mas Deus trabalha de forma diferente. Quando você entrega, você não perde. Você confia. Quando você entrega, você não se enfraquece. Você descansa em Deus. Quando você entrega, você não desiste. Você espera no Senhor. Talvez você tenha medo de entregar porque não sabe o que vai acontecer depois. Medo de perder o pouco que ainda tem. Medo de se decepcionar mais uma vez. Medo de confiar e se frustrar. Deus conhece esses medos. Ele não se assusta com eles. Ele não te julga por sentir isso. Ele apenas te convida a confiar, mesmo com medo. A entrega não acontece de uma vez. Às vezes ela acontece aos poucos. Um pensamento por vez, uma preocupação por vez, uma dor por vez. E Deus respeita esse processo. Hoje, essa oração começa exatamente aqui, no reconhecimento de que você chegou a um ponto em que precisa de Deus de forma mais profunda. Não apenas como alguém que ajuda de longe, mas como alguém que entra na causa. Coloque agora diante do Senhor aquilo que você não consegue mais carregar sozinho. Mesmo que você não saiba explicar tudo, Deus entende. Continue comigo. Na próxima parte, nós vamos colocar essa entrega diante de Deus em forma de oração. Quando falamos em entregar a Deus, muitas pessoas pensam que isso significa parar de sentir dor ou parar de se preocupar. Mas a entrega verdadeira não é a ausência de sentimentos, é uma decisão do coração. É escolher confiar, mesmo quando a emoção ainda está pesada.
Talvez você esteja tentando entregar, mas percebe que os pensamentos voltam, a ansiedade retorna e o medo insiste em aparecer. Isso não significa que você está fazendo algo errado. Significa apenas que você é humano, e Deus sabe disso. Entregar a causa a Deus é dizer: Senhor, eu não tenho mais controle, mas eu confio que Tu tens. É colocar diante do Senhor aquilo que já tirou sua paz e dizer: Deus, entra nessa causa. É reconhecer que, onde você não vê saída, Deus pode criar um caminho. Muitas vezes, Deus começa a agir exatamente quando a pessoa para de lutar sozinha e decide confiar. Não porque Deus estava esperando você cansar, mas porque agora o seu coração está pronto para depender dele. Talvez você esteja segurando essa situação há tanto tempo que já nem lembra como é viver sem esse peso. Já virou parte da rotina, já virou parte dos pensamentos, já virou parte das orações repetidas. E hoje, Deus te convida a fazer algo diferente: soltar. Soltar não é esquecer o problema. Soltar é colocar o problema no lugar certo. É tirar das suas mãos e colocar nas mãos de Deus. É reconhecer que existem batalhas que não são vencidas com força humana, mas com fé. Deus não pede que você entenda tudo antes de confiar. Ele pede apenas que você dê um passo de fé, mesmo pequeno, mesmo simples, mesmo tremendo. Talvez você esteja dizendo agora: eu quero entregar, mas não sei como. A entrega começa no coração. Começa quando você decide parar de carregar sozinho. Começa quando você fala com Deus com sinceridade, sem palavras bonitas, sem fórmulas prontas. Deus se move diante de um coração sincero. Ele não ignora quem clama. Ele não despreza quem chega cansado. Ele não vira o rosto para quem está ferido. Enquanto você escuta essa oração, comece a dizer no seu coração: Senhor, eu entrego. Mesmo que a situação ainda esteja aí. Mesmo que nada tenha mudado ainda. A entrega não depende do resultado imediato, mas da confiança. Quando você entrega, algo começa a mudar dentro de você. O problema pode continuar, mas o peso começa a sair do coração. A situação pode ainda não ter resposta, mas a esperança começa a ser renovada. Deus trabalha de dentro para fora. Primeiro Ele fortalece o coração, depois Ele organiza as circunstâncias. Primeiro Ele sustenta, depois Ele abre caminhos. Hoje, essa entrega não é um ato de desespero, é um ato de fé. É dizer: Deus, eu confio mais em Ti do que na minha própria força. É reconhecer que a solução não vem da sua capacidade, mas do agir do Senhor. Talvez você esteja vivendo um tempo em que tudo parece instável, incerto, confuso, mas Deus continua sendo o mesmo. Ele não muda, Ele não falha. Ele não se atrasa. Entregue essa causa ao Senhor. Coloque esse problema diante de Deus. Creia que Ele está ouvindo. Mesmo sem ver agora, Deus está trabalhando. Continue comigo. Na próxima parte, nós vamos entrar diretamente na oração, colocando essa causa nas mãos do Senhor, com fé e confiança. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença com humildade e sinceridade. O Senhor conhece cada coração que está ouvindo essa oração. O Senhor sabe exatamente o que cada pessoa está enfrentando. Nada está escondido diante dos Teus olhos. Pai, há pessoas aqui que estão vivendo uma fase em que tudo parece dar errado. Elas tentam, se esforçam, fazem o possível, mas as portas continuam fechadas. O coração está cansado, a mente sobrecarregada e a alma precisa de socorro. Por isso agora nós entregamos essa causa ao Senhor. Deus, entra nessa causa. Entra nessa situação que já não tem saída humana. Entra nesse problema que parece grande demais para essa pessoa carregar sozinha. Pai, colocamos diante de Ti as lutas familiares, os conflitos dentro de casa, as palavras que feriram, as situações que se arrastam há tanto tempo. Onde há divisão, traz paz. Onde há desgaste, traz restauração. Onde há silêncio e distância, traz reconciliação. Também entregamos a Ti as preocupações financeiras, o medo de faltar, a angústia de não saber como pagar, as noites mal dormidas pensando em contas, compromissos e responsabilidades. Senhor, visita essa vida. O Senhor é aquele que abre portas que ninguém pode fechar. Onde não há saída, cria um caminho. Pai, entregamos também as enfermidades, as dores no corpo, as limitações físicas, os diagnósticos difíceis e os exames preocupantes. Nós não prometemos cura, mas confiamos no Teu cuidado. Faz a Tua vontade, Senhor, trazendo força, alívio e sustentação.
Deus, há pessoas aqui que se sentem abandonadas, esquecidas, sozinhas. Talvez foram deixadas por alguém que amavam. Talvez foram decepcionadas por quem prometeram estar ao lado. Mas o Senhor permanece fiel. Por isso dizemos agora: Senhor, cuida dessa vida. Cuida desse coração machucado. Renova a esperança de quem já pensou em desistir. Pai, nós colocamos diante do Senhor aquilo que essa pessoa não consegue nem explicar em palavras. A dor que está guardada, o medo que ninguém vê, a luta silenciosa que só o Senhor conhece. Recebe, Pai, essa entrega. Recebe essa causa colocada diante do teu altar. Recebe essa oração feita com sinceridade. Nós cremos que o Senhor está ouvindo. Cremos que essa oração não é em vão. Mesmo sem ver agora, confiamos que o Senhor está trabalhando. Renova a fé dessa pessoa, Senhor. Fortalece o coração cansado. Sustenta quem está fraco. Que essa pessoa sinta agora que não está sozinha. Que ela sinta a tua presença. Que ela sinta a confiança sendo restaurada. Nós entregamos tudo em tuas mãos, Pai, crendo que o Senhor cuida, crendo que o Senhor age, crendo que o Senhor permanece no controle. Senhor nosso Deus, continuamos nessa oração porque confiamos que o Senhor ouve cada palavra dita com sinceridade. Pai, há corações aqui que estão feridos pelo tempo. Não foi uma dor rápida, foi algo que se prolongou. Uma espera longa, uma resposta que não veio, um sonho que parece ter sido adiado muitas vezes. Hoje nós colocamos tudo isso diante do Senhor. Deus, olha para essa pessoa que já chorou sozinha, que já tentou ser forte quando ninguém estava vendo, que já sorriu por fora enquanto o coração estava quebrado por dentro. O Senhor conhece essa história. O Senhor conhece cada detalhe dessa luta. Pai, nós te pedimos, entra com providência onde há confusão. Entra com direção onde há dúvida. Entra com esperança onde o desânimo tentou se instalar. Há pessoas aqui que estão lutando contra pensamentos negativos, pensamentos de fracasso, pensamentos de que nada vai mudar, pensamentos de que a vida sempre será assim. Em nome de Jesus, nós colocamos esses pensamentos diante do Senhor. Que a mente dessa pessoa seja fortalecida. Que a fé seja renovada. Que o coração volte a crer que Deus pode fazer algo novo. Pai, visita essa vida que está cansada de esperar. Ensina essa pessoa a confiar mesmo quando o tempo parece longo. Ensina a descansar no Senhor sem perder a fé. Nós não estamos aqui exigindo nada. Não estamos impondo nada. Estamos confiando na Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Onde houve perda, traz consolo. Onde houve decepção, traz cura emocional. Onde houve medo, traz segurança. Deus, toma essa causa em Tuas mãos agora. Aquilo que parecia impossível para o ser humano, colocamos diante de Ti. Aquilo que não tem solução aos nossos olhos, colocamos diante do Senhor. Nós cremos que o Senhor age no tempo certo. Cremos que o Senhor não se atrasa. Cremos que nada foge do Teu controle. Mesmo sem ver, nós confiamos. Mesmo sem entender, nós cremos. Mesmo sem resposta imediata, nós continuamos esperando no Senhor. Pai, fortalece essa pessoa para continuar caminhando, para continuar orando, para continuar confiando. Que ao final dessa oração, o coração esteja mais firme, não porque o problema sumiu, mas porque a fé foi fortalecida. Que essa pessoa termine esse vídeo com a certeza de que Deus ouviu, com a convicção de que essa oração não foi em vão, com a confiança de que o Senhor está trabalhando, mesmo que ainda não seja visível. Nós colocamos essa causa diante do Senhor com reverência, humildade e fé, e descansamos sabendo que o Senhor cuida. Em nome de Jesus. Amém. Agora, depois dessa oração de entrega, eu quero que você guarde algo muito importante no seu coração. A oração não termina quando as palavras acabam. A oração continua quando a fé permanece. Muitas pessoas oram, mas logo em seguida voltam a carregar o peso que acabaram de entregar a Deus, e isso rouba a paz que a oração deveria trazer. Talvez você esteja vivendo um tempo em que tudo pareça instável. Nada é certo, nada é seguro, e o coração fica em alerta o tempo todo. Mas hoje, depois dessa oração, você é convidado a confiar de forma diferente. Não confiando nas circunstâncias, mas confiando em Deus. Confiar em Deus não significa que o problema desapareceu de imediato. Significa que agora ele não está mais nas suas mãos, mas nas mãos do Senhor. E isso muda tudo. Quando Deus assume uma causa, Ele trabalha de forma completa, no tempo certo e da maneira certa. É importante entender que a fé não é um sentimento constante.
Às vezes você sente confiança, outras vezes sente medo. Às vezes você se sente forte, outras vezes se sente fraco. Mas a fé verdadeira não depende do que você sente, depende de quem você confia. Mesmo que amanhã você acorde e o problema ainda esteja lá, isso não anula a oração que foi feita hoje. Deus não trabalha apenas no momento da oração, Ele continua trabalhando depois. Mesmo quando você não percebe nada diferente, o agir de Deus não para. Talvez você tenha esperado respostas rápidas muitas vezes. Talvez já tenha se frustrado porque achou que Deus não respondeu. Mas Deus não ignora um coração sincero. Ele responde de formas que muitas vezes não entendemos no início, mas que fazem sentido no tempo certo. Hoje, o convite não é para você tentar controlar o amanhã. O convite é para confiar. Confiar que Deus está cuidando. Confiar que Deus está abrindo caminhos. Confiar que Deus está fortalecendo você por dentro, enquanto organiza as coisas por fora. Há pessoas que depois de orar continuam alimentando pensamentos negativos. Pensamentos de derrota, de fracasso, de medo. Esses pensamentos precisam ser confrontados com fé. Quando eles surgirem, lembre-se, essa causa já foi colocada diante de Deus. Diga para si mesmo, eu entreguei isso ao Senhor. Diga, Deus está cuidando. Diga, mesmo sem ver, Deus está trabalhando. Essas palavras fortalecem a fé. Elas não mudam a realidade de imediato, mas mudam a forma como você enfrenta a realidade. E isso faz diferença. Talvez você ainda tenha dias difíceis pela frente. Talvez ainda haja lutas. Mas agora você não caminha sozinho. Agora você caminha confiando que Deus está à frente, abrindo o caminho passo a passo. Que essa confiança permaneça no seu coração. Que você lembre dessa oração nos momentos de dúvida. Que você não desista de crer só porque a resposta não veio do jeito que você esperava. Deus honra a fé de quem confia, mesmo cansado. De quem continua esperando, mesmo sem entender. De quem não desiste, mesmo quando tudo parece dar errado. Permaneça firme. Continue confiando. Deus está cuidando dessa causa. Talvez, depois dessa oração, você ainda esteja se perguntando como seguir em frente. O problema não some de uma hora para outra. A rotina continua, as responsabilidades continuam. Mas algo precisa mudar dentro de você. A forma como você caminha a partir de agora. Seguir em frente com fé não é ignorar a realidade. É enfrentar a realidade com confiança em Deus. É acordar sabendo que ainda há desafios, mas crendo que você não está sozinho. É continuar fazendo o que precisa ser feito, mas com o coração firmado no Senhor. Há momentos em que a fé precisa ser renovada diariamente, não porque Deus muda, mas porque nós nos cansamos. Por isso, é importante lembrar do que foi feito aqui hoje. Você entregou essa causa a Deus. Você colocou esse problema diante do Senhor. E isso não pode ser esquecido quando surgirem novas dificuldades. Quando pensamentos de medo aparecerem, lembre-se, Deus está no controle. Quando a insegurança bater, lembre-se, Deus está cuidando. Quando o desânimo tentar voltar, lembre-se, essa oração não foi em vão. Deus trabalha também no processo. Enquanto você espera, Ele fortalece. Enquanto você caminha, Ele sustenta. Enquanto você confia, Ele age. Nem sempre o agir de Deus é visível de imediato, mas Ele nunca deixa de agir. Talvez você precise tomar decisões nos próximos dias. Talvez precise conversar com alguém, resolver pendências, enfrentar situações difíceis. Faça isso com fé, não com medo, não com desespero, mas com a confiança de que Deus está te guiando. A fé não elimina os desafios, mas muda a postura diante deles. Em vez de caminhar olhando apenas para o problema, você começa a caminhar confiando que Deus está à frente. E isso traz força para continuar. É importante também cuidar do que você alimenta na sua mente. Se você alimentar apenas notícias ruins, pensamentos negativos e palavras de derrota, sua fé enfraquece. Mas se você alimentar a confiança em Deus, sua fé se fortalece. Lembre-se das palavras ditas aqui hoje. Lembre-se de que você não foi ignorado por Deus. Lembre-se de que Ele ouviu essa oração. Mesmo que a resposta não venha do jeito que você imagina, ela virá da forma que Deus sabe ser melhor. Talvez você ainda não veja a saída,
mas Deus vê. Talvez você ainda não entenda o caminho, mas Deus conhece cada passo. Talvez você ainda esteja cansado, mas Deus continua sustentando. Não permita que o medo dite suas decisões. Não permita que o desânimo roube sua esperança. Continue confiando, continue orando, continue caminhando. Que essa fé te acompanhe ao longo do dia, que ela esteja presente nas suas escolhas, nas suas conversas, nos seus pensamentos, que você se lembre de que Deus não falha e não abandona. Mesmo quando tudo parece dar errado, Deus continua sendo fiel. Mesmo quando o cenário é difícil, Ele continua no controle. E essa confiança é o que vai te sustentar. Siga em frente com fé. Deus está cuidando dessa causa. Antes de encerrarmos, eu quero que você entenda algo muito importante. A fé que você exercitou aqui hoje precisa continuar viva depois que este vídeo terminar. Muitas pessoas oram, sentem um alívio momentâneo, mas depois permitem que o medo, a dúvida e a insegurança voltem a ocupar o coração. E isso enfraquece aquilo que foi fortalecido na oração. O que sustenta a fé não é apenas o momento da oração, mas a decisão diária de confiar em Deus. Confiar quando acorda, confiar quando enfrenta dificuldades, confiar quando as notícias não são boas. Confiar quando o problema ainda está ali. Talvez você esteja vivendo um tempo em que precisa de respostas rápidas, mas Deus está trabalhando em algo mais profundo. Às vezes, Deus não muda a situação de imediato, porque antes Ele está fortalecendo quem passa pela situação. E isso também é cuidado. A fé verdadeira não é aquela que só existe quando tudo está bem. É aquela que permanece quando tudo parece dar errado. É aquela que continua confiando mesmo quando não entende. É aquela que decide esperar em Deus sem perder a esperança. Você não precisa ter uma fé perfeita. Deus não exige isso. Ele honra a fé sincera, mesmo pequena, mesmo cansada, mesmo cheia de perguntas. O que Deus busca é um coração que confia nele acima das circunstâncias. Talvez você ainda tenha momentos de dúvida depois dessa oração. Isso pode acontecer. Mas quando a dúvida vier, lembre-se do que você fez hoje. Você colocou essa causa diante de Deus. Você entregou esse problema ao Senhor. E Deus não ignora um coração sincero. Não permita que pensamentos negativos tomem o lugar da fé. Quando eles surgirem, confronte-os com confiança. Diga para si mesmo que Deus está cuidando. Diga que essa oração não foi em vão. Diga que mesmo sem ver, Deus está trabalhando. É importante também continuar buscando a Deus, não apenas em momentos de desespero, mas diariamente. Mesmo que seja com orações simples, mesmo que seja com poucas palavras. Deus ouve o clamor sincero. Se você sentir no coração, volte a este vídeo em outros dias. Ore novamente, relembre essas palavras. A fé se fortalece quando é alimentada. Você não está sozinho nessa caminhada. Há muitas pessoas passando por lutas semelhantes, buscando a Deus, confiando, esperando, e Deus vê cada uma delas. Que ao terminar esse vídeo, você não termine com medo, mas com confiança. Não com desespero, mas com esperança. Não com a sensação de abandono, mas com a certeza de que Deus está presente. Mesmo que a resposta ainda não tenha chegado, confie. Mesmo que o caminho ainda esteja confuso, confie. Mesmo que tudo pareça dar errado, confie. Deus continua sendo fiel. Ele continua cuidando. Ele continua no controle. Guarde isso no seu coração e siga em frente com fé. Agora, eu quero que você faça algo simples, mas muito importante. Leve essa oração com você para o seu dia. Não deixe que ela fique apenas neste momento. A fé precisa caminhar junto com você nas próximas horas, nas próximas decisões e nos próximos pensamentos. Talvez você ainda não veja nenhuma mudança externa quando este vídeo terminar. Talvez a situação continue a mesma por enquanto. Mas isso não significa que nada aconteceu. Algo já começou a mudar dentro de você. O seu coração foi fortalecido, a sua confiança foi renovada. E isso é essencial para continuar. Deus trabalha de forma completa. Ele cuida do coração enquanto organiza as circunstâncias. Ele fortalece por dentro enquanto prepara o caminho por fora. E muitas vezes, o que sustenta a pessoa até a resposta chegar é exatamente essa força interior que vem da fé. Se em algum momento do dia o medo tentar voltar, lembre-se, você orou, você entregou, você confiou. Não volte a carregar um peso que já foi colocado diante de Deus. Quando a preocupação surgir, entregue novamente, quantas vezes for preciso.
Talvez você esteja vivendo uma fase em que precisa aprender a confiar um dia de cada vez. Não pensar em tudo de uma vez. Não tentar resolver tudo agora. Apenas caminhar confiando que Deus está cuidando do hoje e também do amanhã. Há pessoas que acham que fé é nunca se preocupar, mas isso não é verdade. Fé é saber para onde levar a preocupação. É saber a quem recorrer quando o coração aperta. E você fez isso aqui hoje. Continue falando com Deus ao longo do dia, em pensamentos simples, em palavras sinceras, em pequenos momentos. Deus não exige discursos longos, Ele deseja um coração verdadeiro. Se você acordar amanhã ainda com dúvidas, ore novamente. Se sentir o coração apertado à noite, ore novamente. Não como quem insiste por desespero, mas como quem confia que Deus está ouvindo. Você pode não controlar as circunstâncias, mas pode decidir confiar em Deus em meio a elas. E essa decisão muda tudo. Lembre-se, Deus não ignora um coração sincero. Ele não despreza quem clama. Ele não abandona quem continua buscando, mesmo cansado. Que essa fé te acompanhe quando você desligar este vídeo. Que ela esteja presente nas suas escolhas, nas suas palavras e nos seus pensamentos. Que você caminhe com a certeza de que Deus está à frente. Mesmo quando tudo parece dar errado, Deus continua sendo fiel. Mesmo quando você não entende o caminho, Deus conhece cada passo. Mesmo quando a resposta demora, Deus continua trabalhando. Siga em frente com confiança. Continue crendo. Continue esperando. Deus está cuidando dessa causa. Chegando ao final desta oração, eu quero que você permaneça com o coração aberto por mais alguns instantes. Não apresse esse encerramento. Permita que aquilo que foi colocado diante de Deus permaneça entregue. Talvez você ainda não tenha todas as respostas. Talvez a situação ainda não tenha mudado. Mas algo muito importante já aconteceu. Você decidiu confiar. E essa decisão tem valor diante de Deus. A fé não é medida pelo quanto entendemos, mas pelo quanto confiamos. E hoje, você confiou, você entregou, você colocou essa causa nas mãos do Senhor. E isso não é pequeno, isso é precioso. Não saia daqui achando que foi apenas mais um vídeo. Não foi. Este foi um momento de oração, um momento de entrega, um momento em que você falou com Deus de forma sincera, e Deus ouve. Leve essa certeza com você. Quando o medo tentar voltar, lembre-se, você orou. Quando a dúvida aparecer, lembre-se, você entregou. Quando o desânimo tentar se instalar, lembre-se, Deus está cuidando. Se possível, volte a este vídeo em outros dias. Ore novamente. Reforce a sua fé. Não como quem está desesperado, mas como quem confia que Deus está no controle. E se esta oração falou com você, eu te convido a continuar caminhando conosco. Se inscreva no canal. Aqui nós oramos juntos. Aqui nós fortalecemos a fé. Aqui lembramos que não estamos sozinhos. Se você sentir no coração, deixe também o seu pedido de oração nos comentários. Pode ser simples, pode ser poucas palavras. Deus sabe exatamente do que você precisa. E nós estaremos orando, confiando que o Senhor ouve cada clamor sincero. Antes de nos despedirmos, eu quero declarar uma palavra de fé sobre a sua vida. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor fortaleça o seu coração. Que Deus renove a sua esperança nos dias difíceis. Que mesmo quando tudo parecer dar errado, você se lembre de que Deus continua no controle. Que mesmo quando a resposta demorar, você continue confiando. Que mesmo quando o caminho parecer confuso, você saiba que Deus conhece cada passo. Que a sua fé não dependa das circunstâncias, mas da fidelidade de Deus. Que você durma hoje com o coração mais tranquilo, confiando que essa causa está nas mãos do Senhor. E que você acorde amanhã com força para continuar caminhando. Deus não ignora um coração sincero. Deus não abandona quem confia. Deus não falha. Receba essa paz. Receba essa confiança. Receba essa certeza no coração. Fique na paz do Senhor. Aqui é o evangelista Gil Tolentino. Amém.